Shalom, bom dia a todos aí. Abraço para todos que estão assistindo aí. Deixa o teu joinha, teu arraf, quer dizer, eu gostei, compartilhe esse vídeo. Antes de mais nada, que a Vé dos Espíritos venha abençoar você e tua família. Hoje trazer um tema. Não é basicamente o tema, mas sim uma ordenância que Yeshua deixou para mim, para você seguirmos. O que hoje está tendo um espírito de confusão. Por que um espírito de confusão? Eu tenho conversado com algumas pessoas em algumas igrejas. Hoje as pessoas estão falando que Yeshua na cruz rasgou o véu. Não, Yeshua não rasgou o véu. Quando Yeshua foi crucificado, a última gota de sangue caiu na terra. A última gota de sangue caiu na terra. Rasgou-se o véu do alto a baixo, dentro do templo de Salomão, em frente ao gastrofilásio, quer dizer, atrás do gastrofilásio, né? O véu, a cortina ali. Quando Yeshua, Yahvé, com a ira, para se concretizar o que estava no Velho Testamento, porque eles são um, o novo e o velho são um, não foi mudado nada, rasgou o véu, dividiu o templo do Salomão, quebrou, muitas pessoas morreram lá dentro do templo de Salomão e fora também, porque houve tremor. E Yahvé ordenou as trevas, como relata as escrituras. Era a terça parte ali, 3 horas da tarde. Houve escuridão, tremores, pessoas entraram em desespero, morreram. Abriu e Yeshua ressuscitou os mortos. Ali no templo de Salomão morreram muitas pessoas, morreram. Então lá em Mateus capítulo 5, versículo 17, o cumprimento da lei. Hoje está tendo muitas confusões, que as pessoas falam que Yeshua HaMashiach, falam que ele quebrou essa lei. Pera aí, mas está tendo uma contradição que essas pessoas estão falando hoje. Como que ele quebrou a lei se ele fala lá em Mateus, capítulo 5, versículo 17, cuideis, não falem aquilo que eu não disse. Ele está falando ali, não cuideis que vim destruir a lei. Ele não veio destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Ele não veio, entre aspas, Yeshua nunca falou essa palavra, entre aspas, esse aqui é uma doutrina, esse aqui é um dogma. Código, linguagem corporal, tem um significado. Os movimentos, tem tudo significado. Eu também, por Paráclitos, eu sou formado em psicologia, psicanálise e psicologia, psicanálise e linguagem corporal. Hoje eu acordei gago, né? Mas tudo para a glória de Yahvé. São falhas técnicas. Então, os profetas não vinham abrogar, mas cumprir. Porque, em verdade, ele falou, verdade, vos digo, que até que o céu e a terra passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não irá de passar. E Yeshua, ele não falou, vocês agora não vão mais jejuar. Não. Hoje eu tenho visto pastores falando assim, irmãos, não precisa jejuar. Sem santificação é impossível ver o Pai, o Abba. Sem santificação não tem como, não tem. Algo que eu aprendi com Yahvé. Quanto mais você ora, mais você tem amizade com Yahvé, mais santidade, mais visão, mais ampliação da tua visão carnal, você começa a ver. Só que o mais interessante, que nessa lei dos profetas, que ele fala, a lei, a barba para o homem, mas não é todos. Aí é particular de Yahvé com a pessoa. Mas a barba é a honra para o homem. Cabelo comprido, Yahvé deu para todos os homens. Ele mesmo fala, narizeu,
João Batista foi narizeu. E Yeshua foi narizeu. Elias também foi narizeu. Muitos eles se separou para ser narizeu. Narizeu é o quê? É que tem que se vestir, se comportar diferente. É uma lei dos profetas. É lei de profeta. E Yeshua, ele não veio quebrar lei. Ele falou, meu filho, filhas, presta atenção. Se eu quebrar a lei, como que vocês vão guardar os estatutos? Como que vocês vão guardar os mandamentos? Como? Se eu quebrar a lei, vai virar bagunça. Vai virar bagunça. A primeira rebelião é uma lei. A primeira rebelião que aconteceu foi no reino dos céus. Lúcifer e Yahvé mandou 3/3 de anjos para a terra. Para a terra. Entendeu? Mandou para a terra. Só que na terra os anjos continuaram esse mandamento, essa ordem, ordenância. A lei, eu vou dar um exemplo. Você cresceu com uma tradição, uma doutrina, dogmas e doutrina. Doutrina é o que te prende, dogmas. Agora, lei, desde Gênesis até Apocalipse, é uma lei. E Yahvé fala que quando for reedificado Israel, quando for reedificado antes do arrebatamento, esse daí é uma lei. Ele fala que ele vai transformar o coração de pedra, dogmas de homens, doutrina de homens, em coração de carne, para que morem em Israel. Que morem lá, quando for reedificado. E lá eu vos darei uma nova lei, um novo mandamento. Então, como que Yeshua veio quebrar ou abolir, se ele está falando assim, cuidado, não fale que eu vim quebrar, porque ai de vocês, fariseu, se falar que eu vim quebrar a lei, porque a lei ela é lâmpada para o nosso corpo e é luz para o nosso caminho. A lei, ela é uma santificação. Eu tenho que estar protegido acima de uma lei que é Yahvé. E Yahvé, Paráclitos, ele me guia. Ele me mostra. O mundo espiritual, o terceiro olho que fica no meio da testa é o Teishinhan. O nome verdadeiro é Teishinhan. Se eu estou baseado no Sohaf Yohash, nos mandamentos legítimo, as pessoas hoje falam que Yeshua quebrou essa lei, é porque elas não entenderam e compreenderam que a lei lá em Israel, aquele país hoje, lá em Israel, existe essa lei. A lei judaica, a lei mosaica, a lei de Moisés são 666 leis. A lei judaica, que é o Sohaf Yohash, a lei de Abraão. Quem seguiu essa lei, além de Abraão, Isaac e Ismael, seguiram também. Seguiram, porque se espalhou para o mundo, se espalhou. Só que teve um detalhe, os egípcios não captaram essa lei, por isso que Yahvé colocou Ismael. Tá entendendo? Para compreender e entender e não observar, mas seguir. Só que se corromperam. Só que tem um detalhe aí. Essa lei Sohaf Yohash em Israel até hoje é válida. Só que os peregrinos, as pessoas que vão visitar, elas não seguem. E foi aberto para o público hoje para conhecer, ver. Só que tem um detalhe, quem mora em Israel hoje está bagunçado, por isso que a Yahvé está com a ira lá. Não só lá como no mundo, no planeta inteiro. Porque o Sohaf Yohash, ele é o estatuto, ele é uma lei. Yeshua, quem seguiu foi, depois que a Yahvé tirou Moisés, de lá ele seguiu. Depois que abriu o Mar Vermelho, o povo fez estátuas. Aí Yahvé deu a lei, colocando o Sohaf Yohash continuando. Só que ele falou, Moisés, agora você vai colocar a tua lei. Acerca do divórcio, se for lícito, Moisés deu o divórcio, mas não precisa. Porque eu já separo com mentiras e adultério. Está separado, entendeu? A translação de espírito, pacto de espírito, relação sexual é pacto de espírito, né? Então, a lei que Yeshua fala, medita o que Yeshua fala lá em Mateus capítulo 5, versículo 17. Irmãos, cabelo comprido, sabe? O profeta, eu sou profeta. Yeshua fala que ele é profeta. Eu não vim abrogar essa lei, ele veio cumprir.
E ainda continua. Se eu e você não seguimos a lei, nós vamos fazer o quê? Sermos rebeldes. E vamos provocar o quê? Uma rebelião. E Yahvé fala que quem provoca a rebelião é pior do que o feiticeiro. Rebelião, eu tô me voltando contra os mandamentos de Yahvé. Entendeu? A lei Soraf Yohashi, rei Davi seguiu, e Yeshua seguiu, mas como a Roma, quebrou, matou. Hitler deu continuidade, ele só pegou lá alguns hebreus, foi mais judeus, que seguiam Soraf Yohashi. Pesquisa a história, Hitler era judeu. Todos sabem, tem a história dele. Além dele, Nabucodonosor gostava da lei Soraf Yohashi, portanto que Yahvé se alegrou com Nabucodonosor. Se alegrou, só que depois ele se corrompeu. Irmãos, compreenda que a lei Yeshua não quebrou de jeito nenhum, de jeita maneira. Ele não quebrou essa lei. Eu estou falando meio assim, é porque o tempo aqui é muito curto. Então eu também vou estar continuando a segunda parte sobre isso. A lei de Yeshua é válida para os dias de hoje. Hoje. Quem falar que não, ele quebrou a lei na cruz, mentira. Isso é uma pura mentira. Mentira de verdade. Não adianta você conversar com o rabino, porque o rabino está lá no muro de lamentação pedindo perdão pelos erros do rei Salomão fez. Porque Deus ficou irado mesmo. Falou que não ia trazer o rei Salomão na geração futura. Na geração de hoje ele falou que não vai trazer, não vai ressuscitar Salomão. Ele vai ser julgado direto, porque ele conheceu face a face com Yahvé. Haverá menos vigor para Sodoma e Gomorra do que aqueles que já conheceram a verdade. Então eu não posso passar a mão em cima daqui, ó. Irmãos, eu tenho um testemunho para contar que uma vez eu joguei a Bíblia no chão com brabo que eu fiquei. Quebrei o pau. Eu joguei a Bíblia no chão. Eu morava em casa de aluguel. E a Yahvé dos Espíritos usou o próprio dono da casa. Eu fui morar dentro de um galinheiro. Uma casinha de 3 pés, o cara criava porco e galinha. Eu joguei a Bíblia. O meu pai deu 17 facadas na Bíblia. E a Yahvé arrancou a perna dele e fez dar 17 derrame cerebral. Nós temos que tomar cuidado com a Bíblia. A Bíblia, claro, o Espírito Santo usou Constantino, usou de um pecado dele para cumprir esse propósito aqui. Só que a lei Soraf e Yeshua deixou para os dias de hoje. Tem que ser seguido sim. Eu tenho que meditar dia e noite porque eu tenho que guardar na tábua do meu coração. Por que tábua do coração? Porque nosso coração é coração duro. E a Yahvé muitas vezes tem que dar umas pancadas fortes em nós para que nós descemos do pedestal e com a boca no pó falar: Senhor, eis-me aqui, perdoe-me, agora vai ter uma consequência para mim, eu estou disposto a pagar essa consequência, mas socorre-me porque eu preciso. Os mandamentos do Soraf Yohashi, rei Davi seguiu e Yeshua seguiu. Paulo foi seguir essa lei e foi preso. Então Paulo deu como fala assim, ele deixou um pouquinho as leis de lado. Estão entendendo? Um shalom, Adonai, compartilha esse vídeo, deixa o teu joinha, deixa um comentário.